Ele está ali, parado à beira do caminho. Não corre como os outros. Não se assenta com qualquer um. Seus olhos não piscam. Ele contempla algo que os demais parecem ter esquecido: a raiz. Há um silêncio à sua volta, não por ausência de som, mas por presença de sentido. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Tudo quanto faz, prospera. Essa não é uma promessa comum, é um código vibracional. Um mapa invisível escondido nas primeiras linhas do maior compêndio de sabedoria da humanidade. O Salmo 1 não começa com uma prece, mas com um critério. Ele não fala da bênção como um favor aleatório, mas como uma consequência espiritual precisa. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundem espiritualidade com espera passiva, com uma fé que apenas deseja, mas não direciona. E como dizia Napoleon Hill, a fé é o único agente conhecido através do qual a força cósmica do infinito pode ser traduzida em ação dinâmica. Fé, portanto, é ação dirigida com alma, é estar plantado onde muitos apenas vagam. Hoje você vai entender por que a prosperidade verdadeira, silenciosa e inevitável não é fruto de sorte, nem de trabalho exaustivo, mas de um alinhamento entre frequência, conduta e meditação. Mas antes de mergulharmos, escute com o coração aberto. Porque essa não é só uma reflexão, é um espelho. E talvez ele revele que a sua raiz precisa de outro solo. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e visualize como seria sua vida se tudo o que você tocasse frutificasse. Não por mágica, mas por coerência. Imagine-se caminhando com clareza, discernimento e paz, num mundo onde a escassez não toca mais seu nome. Agora escute. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essas palavras não descrevem apenas um comportamento, mas uma frequência. A bem-aventurança não é um prêmio, é um campo. E o ímpio aqui não é apenas o maldoso, é aquele que se desconectou da verdade interior, que age com pressa, fala por impulso e vive por comparação. A prosperidade espiritual começa onde termina a ansiedade de parecer. Começa onde o homem se recusa a sentar-se à mesa da zombaria, não por orgulho, mas por consciência. Ele sabe que sua alma não foi feita para ecoar o ruído da multidão. Joe Dispenza confirma: o campo quântico responde ao estado do seu ser, não aos gritos da sua mente. E se seu estado interior é confuso, seu destino exterior será fragmentado. É por isso que o salmista continua: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar aqui não é apenas pensar, é se fundir, é permitir que a verdade se torne carne, respiração, impulso. É habitar a consciência divina como quem se banha em um rio eterno, e quem faz isso torna-se árvore. E aqui está o ponto que ninguém te contou. Você não é convidado a correr atrás da prosperidade. Você é chamado a se tornar solo fértil. O fruto é apenas consequência. Havia um homem chamado Elias, que passou anos tentando se reerguer após um divórcio devastador e a falência da sua pequena empresa. Tentou coaching, tentou terapia, tentou estratégias de marketing. Nada se sustentava, até que num retiro silencioso, ele leu o Salmo 1 pela primeira vez com olhos limpos. Decidiu fazer um pacto interno. Por 40 dias, não se alimentaria de nenhuma conversa, conteúdo ou pensamento que não fosse alinhado com a verdade de Deus. Eliminou fofocas, notícias negativas e até amizades que o mantinham preso na dor. Substituiu tudo por meditação diária nos Salmos. Ao final ele descreveu assim: eu não fiquei rico de repente, mas eu descobri um tipo de prosperidade que o dinheiro não compra. Minha mente clareou, ideias começaram a surgir, e o que era deserto virou jardim. Hoje, Elias lidera um projeto que ajuda outros homens em reconstrução emocional e espiritual. E tudo começou com uma escolha: onde ele se assentava, o que ele escutava e o que ele meditava. Você está pronto para fazer essa escolha? Hoje escreva no silêncio da sua alma: onde estou plantado? E o que em mim ainda se assenta entre zombadores? Respire com isso. A árvore que você será depende da raiz que você cultiva agora. E o Salmo 1 não é um poema antigo, é uma bússola para um tempo onde quase todos se perderam. E quando você escrever, escolha uma frase que tocou seu espírito e declare nos comentários. Às vezes, a sua palavra é a água que rega outra alma. Mas se há uma árvore, também há um deserto. E esse deserto não é o mundo lá fora,
é o interior de quem vive em dissonância com a verdade. O Salmo 1 nos apresenta um contraste espiritual que não pode ser ignorado. Enquanto o justo floresce junto ao rio, o ímpio é comparado à palha que o vento dispersa. Isso não é julgamento, é diagnóstico vibracional. A palha não tem raiz, a palha não resiste ao vento, a palha vive de aparências, mas não sustenta frutos. E o mais perigoso, a palha sempre parece estar em movimento, mas não vai a lugar nenhum. Quantas vezes na vida você já se sentiu assim, ocupado, agitado, cansado, mas vazio? Quantas vezes você se convenceu de que estava progredindo, quando na verdade estava apenas girando em círculos dentro da sua própria mente? Bruce Lipton afirma que 95% das nossas ações diárias são comandadas por programas inconscientes. Se esses programas forem baseados no medo, na comparação ou na autoproteção, você pode estar obedecendo à zombaria, mesmo sem perceber. E é aí que o Salmo 1 nos convida a um tipo de prosperidade que não começa no extrato bancário, mas no solo da alma. Observe as palavras: tudo quanto fizer prosperará. Não diz algumas coisas, não diz se der sorte, diz tudo, porque o segredo não está no que se faz, mas no lugar interior de onde se faz. Neville Goddard nos alertava: você não atrai o que deseja, você atrai o que é, e você só pode ser algo novo quando rompe com o velho padrão de pensamento. O homem próspero, segundo o Salmo 1, é aquele que não apenas evita a influência tóxica do mundo, mas que ativa intencionalmente a vibração da palavra dentro de si. E isso não é fácil, porque o mundo inteiro, das redes sociais ao barulho da vizinhança, está configurado para te distrair, não para te elevar. Mas há um segredo poderoso aqui. Quem se alinha com a verdade, silencia o barulho. E quem silencia o barulho, escuta a voz. A voz que sussurra quando desistir parece mais lógico. A voz que insiste quando a fé começa a vacilar. A voz que repete como um código: permaneça. Raiz antes de fruto. Frequência antes de colheita. E quando você permanece, você floresce no tempo certo. Não no tempo do algoritmo, não no tempo da comparação, mas no tempo de Deus. Essa é a chave espiritual que muda tudo. O tempo próprio. Porque talvez o seu fruto ainda não apareceu não por erro, mas porque sua estação ainda está a caminho. E se você continuar se comparando com quem floresce antes, pode arrancar sua própria raiz por impaciência. Quantos milagres foram abortados por pressa? Quantas bênçãos foram sabotadas por ansiedade? A árvore não se move, ela confia, ela aprofunda, ela cresce invisivelmente antes de florescer publicamente. Porque o que sustenta a colheita não é a força dos galhos, mas a profundidade das raízes. Por isso, Napoleon Hill alertava: paciência, persistência e suor fazem uma combinação insuperável para o sucesso. Não é sobre brilhar rápido, mas sobre durar. Não é sobre impressionar, é sobre sustentar. Feche os olhos agora, respire com intenção e declare em voz firme: eu escolho me enraizar na verdade. Hoje, eu me afasto do conselho dos ímpios e me sento à mesa da sabedoria. Minha alma floresce no tempo de Deus. Repita isso 3 vezes, sentindo cada palavra como uma raiz sendo plantada em solo fértil. Depois, anote: que conselhos, conteúdos ou influências você precisa abandonar para que sua prosperidade espiritual comece a florescer? No fim do dia, responda a isso no seu altar interior, porque a árvore do Salmo 1 não depende do clima, da estação ou do aplauso. Ela depende apenas da sua conexão com o rio eterno, e esse rio nunca seca. Imagine um homem caminhando entre ruínas, não ruínas físicas, mas emocionais. Ele passa por lembranças não resolvidas, promessas não cumpridas, escolhas que deixaram cicatrizes. Seu andar é lento, mas não por fraqueza, é por consciência. Ele não quer mais repetir, ele não quer mais correr sem destino, ele quer plantar. Esse homem pode ser você, porque cedo ou tarde, todos nós percebemos que não há prosperidade verdadeira fora da integridade interior. O Salmo 1 não nos chama apenas à santidade, ele nos chama à inteireza. Há uma vida onde a alma, o corpo e a mente vibram no mesmo ritmo da verdade. Napoleon Hill dizia que a mente humana só atrai aquilo que lhe é afim. E isso não é superstição, é física espiritual. Quando você vibra escassez, atrai mais dela. Quando você vibra propósito, tudo começa a se alinhar com esse eixo silencioso. Mas o que fazer quando estamos quebrados?
Quando a mente foi treinada pelo medo, o coração aprendeu a desconfiar e o corpo reage com ansiedade a cada tentativa de recomeço. O salmista responde com uma imagem: a árvore. A árvore não força o fruto, ela o recebe no tempo. E o segredo está nas raízes, invisíveis mas imbatíveis, profundas mas silenciosas. Elas se formam na escuridão do solo, longe dos olhos, mas próximas da fonte. E aqui começa o chamado mais importante da sua jornada espiritual: voltar à fonte. Não à fonte dos outros, não à fonte das fórmulas, a sua, aquela conexão direta, intransferível, sagrada, que só se revela no silêncio. David Hawkins afirma que o campo da verdade é um nível de consciência, não uma crença. E acessar esse campo exige mais do que rituais. Exige rendição. Só acessa o rio da verdade quem desiste de controlar o fluxo. E então, algo mágico começa a acontecer. As folhas que pareciam secar voltam a respirar. As áreas da vida que pareciam mortas começam a pulsar. Você não entende como e nem precisa, porque finalmente saiu do deserto da ansiedade para o jardim da confiança. Deixe-me contar a história de Mariana. Durante 17 anos ela viveu para agradar. Tinha um emprego respeitável, filhos saudáveis e um casamento estável. Mas por dentro, sentia-se uma fraude. Ela sorria por fora, mas por dentro havia uma seca profunda. Começou a ter crises de pânico. E foi num desses episódios que, desesperada, abriu sua Bíblia ao acaso e encontrou o Salmo 1. As palavras não pareciam saltar do papel, elas pareciam perfurar. Tudo quanto fizer, prosperará. Mariana sentiu raiva. Nada está prosperando na minha vida, pensou. Mas foi naquele confronto que o espírito se abriu e ela percebeu. Não estava plantada, estava espalhada. Decidiu então fazer um pacto. 30 dias de reconexão, sem redes sociais, sem promessas para os outros. Apenas oração, meditação e escrita sincera. No 12º dia, sonhou com uma árvore frondosa e no sonho escutava: você não está seca, está sendo replantada. Hoje, Mariana vive daquilo que antes era apenas um hobby, curas com ervas e sabedoria ancestral. Criou um canal onde compartilha sua jornada e, curiosamente, os vídeos que mais impactam são os que falam sobre raízes. Você entende agora? A prosperidade do Salmo 1 não é velocidade, é profundidade. Não é acúmulo, é enraizamento. Não é fama, é coerência. E você pode acessar isso. Agora, respire fundo e sinta. Onde em você ainda há palha? O que em você ainda se recusa a criar raiz por medo de falhar de novo? Feche os olhos, sinta esse lugar. E agora, diga em voz firme, como quem planta uma nova semente: hoje eu deixo de correr, eu decido florescer, no tempo certo, no lugar certo, com raízes na verdade. E deixe que o silêncio complete o resto. O rio que nutre a árvore do Salmo 1 não corre por fora, ele jorra por dentro. Essa é a revelação que separa os buscadores dos distraídos. O mundo ensina que prosperar é conquistar. A palavra revela que prosperar é sintonizar. E essa sintonia começa na mente. Bruce Lipton declarou que nossos pensamentos são capazes de mudar a biologia do nosso corpo. E não apenas o corpo, mas o campo ao nosso redor. Cada pensamento é uma semente, e todo o universo espiritual responde ao que você cultiva em silêncio. Por isso, a meditação na lei do Senhor não é um dever religioso, é um treinamento vibracional. Meditar é lapidar a mente até que ela se torne reflexo da consciência divina. É como afinar um instrumento para tocar apenas músicas celestiais. Mas há um dilema profundo aqui. Muitos meditam sem transformação, leem a Bíblia sem revelação. Por quê? Porque ainda meditam como fugitivos e não como filhos. O fugitivo lê a palavra com medo, o filho com desejo de comunhão. O fugitivo se assusta com o tempo de espera. O filho sabe que quem está plantado já está prosperando, mesmo quando nada ainda floresceu. Você está pronto para deixar de fugir? Napoleon Hill reforçava que os pensamentos que você permite ocupar sua mente são os tijolos com que você constrói sua vida. Cada momento de meditação consciente é um tijolo dourado. E ao contrário das estruturas do mundo, essa construção não pode ser derrubada. Mas para isso, é preciso aprender o ritmo da raiz. Raiz não tem pressa. Raiz não tem palco. Raiz não vive de comparação. Ela cresce para baixo, enquanto o mundo só valoriza o que cresce para cima. E esse é o maior teste da sua jornada espiritual. Confiar que o invisível está trabalhando, mesmo quando ninguém vê.
confiar que o rio continua fluindo, mesmo quando tudo ao redor parece seco. Neville Goddard dizia que devemos assumir o sentimento do desejo realizado. Não se trata de esperar para sentir, trata-se de sentir para criar. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é exatamente isso. Viver já dentro da promessa, mesmo que os olhos ainda vejam deserto. E se hoje o que você sente é só o vento batendo na palha? Lembre-se, a palha pode parecer leve, mas ela nunca se firma. Ela dança ao sabor dos ventos, das opiniões, das modas. A árvore não. Ela dança apenas com o rio. Você foi chamado para dançar com o eterno. Hoje à noite, escolha um momento de silêncio. Afaste-se das distrações e sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire com profundidade e presença. Permita-se repetir em voz serena ou apenas em pensamento: eu sou raiz, eu sou árvore, eu sou fruto no tempo certo. A palavra é meu rio, e tudo quanto eu fizer prosperará. Permaneça assim por alguns minutos, sentindo cada palavra se instalar dentro de você como se fossem sementes vivas. Ao final, fique mais um momento em silêncio, apenas ouvindo o que o interior deseja lhe revelar. Esse é o seu tempo de se nutrir, sem pressa, sem cenário, apenas presença. A prosperidade espiritual não virá com barulho, ela florescerá em silêncio. Há um mistério que o Salmo 1 sussurra apenas aos atentos. O homem justo não prospera porque evita o mal, mas porque se deleita no bem. Evitar o erro é apenas o primeiro degrau. O verdadeiro segredo está no prazer espiritual. Mas o que é prazer espiritual? Não é euforia, não é alívio momentâneo, não é aquela sensação rápida de estar fazendo o certo. É uma alegria firme, que nasce quando corpo e alma se alinham com a lei do Senhor, não como imposição, mas como natureza. Joe Dispenza explica que estados elevados de emoção ativam o cérebro superior e nos conectam ao campo quântico. A alegria espiritual, quando genuína, é uma frequência criadora. Ela atrai, ela manifesta, ela abre portas. E aqui mora o erro de muitos. Buscam resultados sem alinhamento. Querem a árvore sem ser raiz. Querem o fruto sem regar. Querem milagres sem o prazer de permanecer em Deus. Mas como cultivar esse prazer? A resposta está na meditação, não aquela que busca sentir algo, mas aquela que se entrega ao próprio ato de estar com a verdade. Quando você lê as Escrituras sem pressa, sem meta, sem comparação, apenas para estar, você começa a provar esse prazer. É como ouvir o som de um rio que corre por dentro, e quanto mais você ouve, mais sede você tem. Napoleon Hill escreveu que o desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas. E aqui está o código. A prosperidade espiritual começa com um desejo ardente, não por coisas, mas por Deus, por clareza, por pureza. E quando isso acontece, até o que era impossível começa a se mover. Ricardo é empresário, 48 anos, 4 dívidas acumuladas, 3 tentativas de suicídio evitadas por minutos. Ele não era ateu, ele só estava cansado. No hospital recebeu uma Bíblia de uma enfermeira. E por impulso, ou talvez por um chamado invisível, começou a ler o Salmo 1. Na primeira leitura nada sentiu. Na segunda, chorou. Na terceira, ficou em silêncio por 40 minutos. Ele não sabia explicar, mas algo o prendia ali. Nos dias seguintes, continuou voltando àquele salmo. Escrevia cada verso à mão. Lia em voz alta. Dormia com ele sobre o peito. 12 meses depois, Ricardo não tinha mais dívidas. Mas isso era o de menos. Ele já tinha paz. Hoje ajuda a financiar clínicas de recuperação e oferece a cada paciente uma cópia do Salmo 1 escrita à mão. O que mudou não foi o mundo, foi o prazer. Quando o prazer se torna a verdade se torna caminho. Pegue um papel especial, escreva com sua melhor letra o Salmo 1 inteiro, leia em voz alta, dobre o papel e guarde-o no lugar mais íntimo da sua casa. E toda vez que a dúvida bater, toque esse papel como quem toca uma raiz viva. Você não está à deriva. Você está sendo transformado, de prazer em prazer, de glória em glória. No final, tudo se resume a uma única pergunta: qual caminho você está trilhando? Porque o Salmo 1 não é apenas uma poesia espiritual, é uma bifurcação. Ele começa falando sobre escolhas e termina falando sobre destinos. Não há meio termo, não há zona neutra. Ou você caminha com raízes, ou é levado pelo vento. E aqui está uma das afirmações mais severas do texto: o caminho dos ímpios perecerá. Não porque Deus castiga, mas porque o próprio caminho colapsa. É instável, é incoerente.
ele se sabota. O ímpio não cai por azar, mas porque seu alicerce é areia. Rhonda Byrne ensinava que o universo responde à frequência do seu ser. E se essa frequência é desonesta, dispersa, egoísta, ela não sustenta prosperidade duradoura. Já o justo é conhecido por Deus. E isso muda tudo. Ser conhecido por Deus não é sobre visibilidade, é sobre intimidade. É quando ele sussurra antes que você peça. Quando a providência chega antes da preocupação. Quando os passos que você nem sabia que daria já estavam preparados. Essa é a prosperidade espiritual mais elevada, viver num caminho que Deus já percorreu por dentro. Mas esse caminho tem um preço, e o preço é a renúncia de tudo que não é verdade. Você está disposto? Disposto a abandonar a pressa? Disposto a abandonar a comparação? Disposto a viver pela raiz e não pela aparência? Porque essa decisão, e só ela, muda o seu destino. Não há outro mapa, não há outro método. O homem justo não prospera por fórmula, ele prospera por frequência. E essa frequência é alimentada todo dia, no segredo, na palavra, no silêncio. David Hawkins dizia que a verdade não precisa ser defendida, ela se sustenta sozinha. E é isso que o Salmo 1 nos mostra. O justo não grita, não prova, não corre atrás. Ele apenas vive e floresce. Sente-se, respire e diga, com fé madura, eu escolho o caminho do justo. Eu renuncio ao vento. Eu me planto. Eu me alinho. Eu sou árvore. Eu sou rio. Eu sou fruto. E permaneça em silêncio. Permita que essa vibração assente em você, porque quando você se torna o caminho, o destino é inevitável. Antes de ir, escute com atenção. Se alguma palavra aqui tocou sua alma, não guarde só para você. Alguém pode estar à beira de secar, precisando exatamente da raiz que você encontrou hoje. Compartilhe este vídeo com quem precisa relembrar o caminho da verdade. Siga este canal para continuar recebendo palavras que nutrem, fortalecem e enraizam. Aqui, cada mensagem é uma gota de rio espiritual. E agora, comente abaixo qual verso ou frase você escolheu repetir na sua jornada. Sua declaração pode ser a água que rega outra alma que está apenas começando a florescer. Você é árvore, você é raiz, você é caminho. Que assim seja. E quando o próximo chamado vier, que sua alma reconheça o som. Até lá, permaneça enraizado.